Muito bom dia, então vamos lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live. Meu nome é Roberto Bizuc. Se você está aqui pela primeira vez, fica ligado, fica comigo que hoje a gente vai dar uma mentoria online. Já eu vou colocar 2 alunos meus e eu vou responder perguntas deles sobre estudos, sobre a aplicação do método 3.1 dos estudos dele. Você é meu convidado, minha convidada, para aprender, obviamente, com tudo que eu vou explicar para eles. E se você está buscando a sua aprovação também, não tenho dúvida que você vai tirar dicas e lições valiosas dessa nossa live de hoje. Lembrando que a gente faz lives diariamente, todos os dias às 7h37 eu estou aqui para fazer esses atendimentos e vai ser um prazer ter a sua companhia todos os dias. E caso você já tenha perdido, né, algumas, essa é a live 028, uau! Isso quer dizer que eu já atendi cerca de 50 alunos de todos os tipos de concurso, todos os tipos de prova, né? Carreiras policiais, carreiras jurídicas, fiscais, área de saúde, educação, nível médio, técnico, prova de OAB. Acho que já teve até engenheiro do exército, né? Carreiras militares. Enfim, já teve muita gente. Gente que está começando do zero, gente que está estudando há algum tempo, candidatos que trabalham, estudam, têm filhos, pais, mães, enfim. Seja qual for o seu perfil, seja qual for a sua dificuldade, se você tem problema de organização, problema de concentração, problema de motivação, não importa a sua dificuldade, aqui no perfil e durante essas nossas lives, a gente discute tudo isso e muito mais. Estratégia de estudos, mentalidade, controle emocional, foco, concentração, disciplina, organização e, obviamente, metodologia com a aplicação do método 3.1. E que bom ter você aqui comigo hoje. Espero que você aprenda bastante nessa próxima 1 hora que a gente vai ficar junto aqui. Fechado? Hoje eu vou conversar com a Carla e com o Gustavo. E eu estou abrindo aqui a ficha deles, porque todos os nossos alunos que são entrevistados aqui por mim preenchem a fichinha para a gente já compreender quais vão ser aí as perguntas e dificuldades que a gente vai poder abordar durante a sessão. E deixa eu ver aqui. A Carla vai ser a primeira e depois o Gustavo. Estou aqui com o Carla e Gustavo. Se vocês já estiverem ao vivo, dá só um oi aqui para eu ter certeza que vocês já estão aqui com a gente. Eu já coloco vocês. Mas olha só, antes da gente seguir, eu queria mostrar uma coisinha para vocês. Que eu acho e que eu reputo assim que é uma coisa indispensável para você nos seus estudos. Vocês querem ver? Quem quer ver aí, digita assim. E eu estou dizendo sobre você criar um sistema pessoal de motivação. Um sistema pessoal que vai permitir você contabilizar, ou calcular, ou registrar, ou logar, tanto faz, você pode usar qualquer nome aí, para você controlar a sua semana. Por quê? Porque hoje é sexta-feira, né, gente? Aí sexta-feira, último dia da semana, não sei se você estuda sábado, se você estuda domingo, pouco importa, o fato é que eu organizo a minha vida de uma forma que me permita trazer muita clareza de como foi a minha semana. Por quê, Roberto? Por que é importante isso, né? De que forma que isso vai me ajudar na minha aprovação? Eu vou mostrar para vocês aqui exatamente como que eu faço, tá? Eu vou virar minha câmera, colocar aqui no computador e mostrar onde eu vou chegar. Segura aí para você começar a pensar se isso vai ou não te ajudar, se isso é importante ou não para os seus estudos, para a sua aprovação. Então, ó, essa aqui é a tela do meu computador. Deixa eu dar o zoom. Vocês estão vendo aqui, ó? É um programinha chamado Evernote, tá? E aqui, ó, eu separo por mês, né? Então tá aqui o meu mês de julho. Olha que legal. Esse é o meu mês de julho. E por dia, né? O que acontece a cada dia da minha semana? Então, 1º de julho, 2 de julho, 3 de julho, começo de julho, né? 4, 5, tudo que foi feito, tudo que eu executei, tudo que aconteceu para que eu, ao final da semana, hoje é sexta-feira, né? Eu possa responder essas perguntas aqui, ó. Eu faço uma autoavaliação. Como é que foi a minha semana? O que eu aprendi durante essa semana? E eu faço os meus agradecimentos. Sou grato por, tá? Então esse é um sistema que eu uso já há alguns anos, né? Então aqui tem o mês de junho, olha só.
todo logado, tudo que eu faço eu paro e digito aqui no computador. Por quê, Roberto? E me explica como que isso vai ajudar na minha aprovação. E ao final da semana, né, como eu tô dizendo, eu sempre vou e respondo aquelas 3 perguntinhas. Como foi minha semana? O que eu aprendi? E sou grato por, tá? Então tá aqui maio, aí se eu for descer aqui vai ter um monte de mês, ó, maio, abril, março. Há muito tempo, há uns 2 ou 3 anos eu já faço isso. Então, esse é o meu sistema. Roberto, mas eu ainda não entendi, né? Beleza. Imagino que você seja um cara muito organizado, né? E um cara que coloca ali as atividades que você executou durante o seu dia e tal. Como que isso me ajuda nos meus estudos? Gente, especialmente se você é um perfil de candidato que se cobra muito, especialmente se você é um perfil de candidato que traz muita pressão para dentro de você pela sua aprovação, ou se você é uma pessoa que tem muitos afazeres, é fundamental você registrar e criar um tipo de sistema desse. Não precisa ser no computador, tá? Pode ser numa agenda. Você pode fazer isso numa agenda. Uma agenda, pega uma agenda normal, né, de folha e papel e anota. Porque quando chega no final da semana, chances são de que a gente vai ter dias bons e dias ruins, todo mundo está sujeito a isso. E às vezes é natural que você chegue em um determinado momento aí da sua semana ou do mês, né, e olha assim e pensa, uau, eu não estou avançando nos meus estudos, não está dando certo, está muito longe, eu tenho muita coisa para estudar, ou minha semana não foi produtiva. Então, principalmente para você que se cobra muito, quando você para e olha para isso aqui, você começa a perceber o quanto a nossa mente nos engana, o quanto ela esquece facilmente do que a gente executou e o quanto ela diminui o nosso esforço pelos nossos objetivos. Então, esse sistema é para provar para você, no caso para mim, né? Esse é o meu, você vai fazer o seu, do seu jeito, como eu disse, mas é para provar para mim que, velho, foi bom sim essa semana. Eu produzi isso, eu aprendi isso, eu sou grato por isso. E dessa forma você consegue o quê? Manter, primeiro, a sua motivação em alta, claro, considerando que você fez sua parte, tá? Se você não estudou, não sentou, não fez nada, se a sua semana foi morta, você não produziu, não avançou em nenhum aspecto. E não necessariamente, às vezes, é só o estudo também que importa, né? Por exemplo, na última semana de junho, eu lembro que eu tinha muitas demandas aqui de âmbito pessoal. Entregar imposto de renda, fazer uma caralhada de coisa diferente, que não tinha nem necessariamente nada a ver com o estudo, mas que toma o nosso tempo. E se você preenche o seu formulário aqui, né? O seu sistema pessoal de controle de atividades, a sua agenda, seja como você queira chamar, e coloca lá o que você executou, você vai ver na outra semana e olhar para trás e permitir você ver que não, peraí, eu não estudei, mas eu resolvi isso. Sabe? E tem coisas que realmente vão tomar nosso tempo que você vai ter dias que você vai conseguir estudar, vai ter dias que você não vai conseguir estudar. Vai ter dias que você vai conseguir produzir, vai ter dias que você não vai conseguir produzir. Então, o registro é para permitir você se lembrar por que você não estudou. Só para que você não minta para você mesmo e seja injusto com você, achando que você está só furando o estudo, achando que você não fez nada na semana passada, que não avançou nos estudos, mas quando no fundo você acabou resolvendo outras coisas. Entende onde eu quero chegar? É um sistema à prova de balas do seu crítico. É um sistema à prova de balas que vai lhe dar realmente a certeza do que aconteceu, porque, gente, isso é muito comum. A gente acha que, pelo menos comigo, tá? E depois que eu comecei a fazer isso, eu percebi que eu resolvi isso na minha vida. Eu não tenho mais esses dias que eu fico me criticando muito, achando que eu sou um bosta, eu sou um merda, que eu não tô fazendo nada e que meu tempo tá sendo, sabe, gasto, minha vida, meu dia a dia, minha semana passa e eu não faço nada, não avanço. Isso acabou. Esse tipo de pensamento já não me assombra mais. Depois que eu comecei a fazer isso, mas isso tem 3 anos. Tem 3 anos que eu faço isso. E aí as pessoas na rua, né, meus colegas lá na procuradoria, quem quer que seja, pô, como é que você dá conta de fazer tanta coisa, velho? Né? Cuidar de casa, a gente tá fazendo obra aqui em casa, quem fez obra sabe como é, né? Então fazendo obra aqui, preparando o quarto de minha filha, cuidando de meus alunos. Ontem eu tive uma sessão com um aluno de mentoria de mais de 2 horas, cuidando dos meus processos na procuradoria, cuidando dos meus alunos, fazendo live diária, todo dia eu tô aqui. Como que o Roberto dá conta, né? Como é que o cara consegue fazer? Simples. Organização. Um sistema prova de bala que você precisa montar. E quando você cria isso, começa a virar um hábito no seu dia a dia, e que obviamente vai refletir nos seus estudos, você vai começar a perceber que você vai se criticar menos e que você vai produzir mais. Porque isso traz clareza, entende?
Isso traz clareza, isso traz a verdade dos fatos. Não é o que a gente presume, não é o que a nossa mente sorrateiramente faz, que é apagar as coisas, né? A gente faz as coisas, mas a mente da gente, ela deleta, pum. Aí você chega na segunda-feira com aquele sentimento vazio, né? Porra, como é que foi a minha semana passada? Eu olho pro meu sistema ali e vejo, uau! Olha quanta coisa legal aconteceu. É reunião com a equipe, reunião com isso, reunião com aquilo, atendimento das turmas, isso. Regravação de curso e por aí vai. Então, é uma maneira muito inteligente e simples. Alguém poderia falar, mas toma muito tempo e não sei o que. Cara, se você está com problema de tempo, você é o primeiro que deveria estar fazendo um sistema desse. Porque aí você vai começar a perceber também, olha só que louco, né? Esse sistema é tão poderoso que ele não só lhe permite ter clareza, lhe permite se motivar mais, lhe permite ser sincero e honesto com você, porque ele reflete a realidade do seu dia, como também lhe permite perceber. Se você não preencheu, você vai começar a perceber que você está sabotando a parada toda. Ele vai trazer, assim, muito claro o que deu certo e o que deu errado. E aí, quando você sabe o que deu certo e o que deu errado, você pode tomar as ações para que na outra semana você não repita o mesmo erro da semana passada. Faz sentido isso, gente? Faz sentido a gente parar de reclamar que não tem tempo, que não consegue, que tudo é mais difícil pra mim, e parar com essa conversinha de vítima e começar a tomar as rédeas da nossa vida. Começar a tomar as rédeas da organização do meu tempo. O que eu vou fazer hoje? O que eu quero que aconteça hoje? Eu vim pra essa live pensando assim, hoje vai ser uma live foda. Hoje eu vou atender meus alunos, vou gerar valor pra galera, vou dar dicas, e a primeira coisa que eu lembrei foi justamente isso. Por que eu consigo ter muito resultado, fazer meus alunos terem muito resultado? Porque uma coisa que eu nunca abri mão na minha vida é organização e planejamento. Ainda que eu não seja perfeito, ainda que eu sei que eu preciso melhorar em vários aspectos, mas esse sistema que eu mostrei para você agora vai lhe ajudar muito, só que você precisa fazer. Tem que começar a fazer. Roberto, eu não tenho nada disso, a minha vida ela vai acontecendo no automático, é banda voou. É por isso que você acha que você não tem tempo para estudar, trabalhar e cuidar de seus filhos. É por isso que você acha que o seu dia passa e você chega no final do dia e tem aquela sensação de uau, não fiz nada no meu dia. De repente você tá fazendo muito, entende? Essa é a sacada, você tá fazendo muito. Ou tá fazendo a menos do que poderia. O fato é que se você não registrar, como é que você vai lembrar? Como é que você vai chegar hoje na sexta-feira e lembrar o que você fez na segunda? Eu duvido que você me dê uma descrição da sua segunda-feira dessa semana. Da terça, da quarta. O que aconteceu? Você não vai lembrar. Fala sério. Alguém aqui lembra e poderia descrever, Roberto, segunda-feira, você tem que ter uma memória de elefante, né, velho? Você tem que ter uma super memória. E eu te digo mais, se você tem essa memória, essa capacidade de descrever como foi o seu dia na segunda, eu descrevo pra você aqui agora. Eu bato o olho aqui, eu sei o que eu fiz na segunda-feira. Tá aqui, ó. Tá aqui. Dia 13 de julho. Fiz live, organizei o quarto, como eu falei da minha filha, né? Paguei as contas da casa, finalizei uma parte aqui decorativa aqui de casa que levou bastante tempo, foi a manhã inteira. Fiz ligações pra organizar essa questão do prestador de serviço, almocei, tirei minha soneca, porque todos os dias eu tiro a soneca depois do almoço, fiz uma reunião com minha equipe e fiz a primeira sessão da turma 15, a sessão 01 da turma 15 de bônus que a gente dá para os nossos alunos. Isso foi a minha segunda. Começo dessa semana. Tá tudo ali, ó. Eu olho e falo, uau, aproveitei bem o dia, fiz muita coisa. Agora, se tivesse vazio, eu ia olhar para essa segunda e falar, puta que pariu, ou eu esqueci de preencher, eu não fiz zorra nenhuma. E também, olha quantas coisas um sistema desse ele permite sacar. Isso é autoavaliação, né, gente? Isso é autoconhecimento, que eu bato nessa tecla todos os dias com vocês aqui nas lives. Você não pode achar que é só sentar e estudar para passar no concurso. Porque se fosse só sentar e estudar, todo mundo que senta e estuda passa. Por que alguns conseguem, mesmo trabalhando e estudando, e outros que trabalham e estudam e têm filhos não conseguem? Porque faltam coisas. Isso aqui pode ser o que está faltando para você. Então ele permite, vamos lá, revisando antes de eu colocar a Carla e o Gustavo, ele permite perceber a sua automotivação, clareza do que você fez, do que você não fez. Se você enrolou ou não, vai permitir você perceber que se tiver vazio e você, uau. Agora isso aqui você precisa preencher diariamente, tá? Porque se você hoje na sexta já não vai lembrar do que aconteceu na segunda, é claro que se você deixar para preencher na sexta a semana inteira, você às vezes, como eu tô dizendo, às vezes você teve uma semana muito boa, só que você não vai lembrar de tudo.
Ah, Roberto, precisa ser tudo, 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 tudo. Não, mas pelo menos as coisas que tomaram mais do seu tempo. Se você gastou mais de 1 hora e meia em alguma atividade, coloque. Para você perceber para onde foi as suas horas. 24 horas. Todo mundo tem o mesmo tempo, na verdade? Todo mundo tem a mesma quantidade de horas por dia. Eu, você, todo mundo no planeta Terra. Isso aqui, isso nivela todos os candidatos. Todas as pessoas, todos nós seres humanos temos a mesma quantidade de tempo. Por que que tem gente que faz mais e tem gente que faz menos? Por que que tem gente que dá conta de fazer, estudar, trabalhar, cuidar dos filhos e passar? E por que que você não está dando conta? É muito provável que essas pessoas estejam fazendo coisas que você ainda não faz. E eu estou lhe mostrando uma que pode lhe ajudar. Que eu uso diariamente há 3 anos e me ajuda muito. Demais. Fechado? Beleza? Evernote é o nome do app. Exatamente, Alex. Exatamente, é Evernote. Mas você pode fazer no celular, você pode fazer na agenda, não importa. Você precisa começar a fazer. E lembra, final da semana, 3 perguntas. Como é que foi minha semana? Aí você vai parar ali 10 minutinhos para fazer essa autoavaliação. É muito importante esse passo, tá? Não é só logar e registrar. Tem que ter no final da semana. Aí normalmente eu faço ou no domingo, olhando para minha semana anterior, ou na segunda. Tanto faz, mas você tem que parar 10 minutos no começo de cada semana, bota aí na segunda, todo dia, segunda-feira, você para, olha para tudo que você fez e começa a descrever. E você começa a... vai passando na tua mente, né? O que aconteceu de segunda a domingo na semana anterior. Ah, eu fiz isso, aí eu cuidei da minha saúde, treinei 3 vezes na semana, aprendi isso, fiz um simulado, melhorei minha nota nisso, avancei nesse conteúdo, tá? Percebi isso, enfim. Aconteceu uma coisa muito boa, aconteceu uma coisa não tão boa, mas eu soube contornar. Eu usei criatividade, eu tive jogo de cintura para lidar com a circunstância. Entende onde eu quero chegar? E depois você vai para o que eu aprendi. Né? Então você vai, como foi minha semana, você descreve lá, faz uma redação. O que eu aprendi nessa semana, e aí óbvio que você vai olhar para o que você fez, você vai, pô, eu aprendi a fazer isso, eu não sabia. Aprendi a gravar um vídeo, aprendi a fazer a minha autoavaliação com o Roberto na live, assistir a live dele. Bota aí, assisti a live do Roberto 737 na sexta-feira, aprendi a fazer um sistema pessoal de autoavaliação. E depois você faz os seus agradecimentos. Depois você vê o quanta coisa boa aconteceu na sua semana e se sinta grato por isso. E veja que você tem todos os recursos, você tem tudo que você precisa para passar, que a sua aprovação só depende de você, que se você pagar o preço, estiver disposto a mudar a sua vida por meio dos estudos, você é capaz, sim. Você é capaz, sim, de conquistar o que você quiser. Então é um sistema para modelar a tua mente a se tornar uma mente vencedora. Uma mente de campeão. Porque permite encontrar suas falhas, permite você ter clareza de onde você precisa melhorar, permite você ser sincero e honesto com você quando você está dando o seu melhor, permite você se auto-reconhecer, se dar esse crédito, não é verdade? É importante isso. A gente, às vezes, se critica demais, né? Às vezes a gente pega muito pesado com a gente mesmo, quando a gente deveria, na verdade, se abraçar, né? E se amar mais, se perceber mais como uma pessoa que está se dedicando, velho. Mas é questão de tempo. Muitas vezes a gente não tem paciência, né? A aprovação é um processo para chegar lá. Não acontece da noite pro dia. Mas quando a gente começa a tomar conta da nossa vida e o controle da nossa vida, e esse sistema aqui permite você ter esse controle do seu dia a dia, tudo ganha um colorido diferente. Na verdade, a gente se sente mais confiante, se sente mais organizado, se sente mais motivado. E aí, quem estava comigo na live de ontem sabe, né? É o pensar, sentir, fazer, estudar. Lembra? Pensar, sentir, executar. E esse sistema aqui faz você pensar, faz você se sentir dessa forma, pro bem ou pro mal, mas lhe permite corrigir o rumo. E era isso que eu queria dividir com vocês. Deixa eu parar de falar, senão eu não consigo atender hoje aqui nem a Carla. Deixa eu ver se eles já estão aqui. Carla e Gustavo. Deixa eu ver se já estão por aqui. Vou chamar aqui a Carla, tentar a Carla primeiro. Carla. Vamos com a Carla então. Carla Caviari. Então, vai lá agora e executa. Já fiz minha parte, que era te ensinar o que era. Agora você vai e executa. Oi, Oi, Carla. bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo jóia?
Acabei me estendendo um pouquinho aqui, né, na explicação, mas fez sentido para você esse sistema aí que eu estava explicando? Super sentido, já estava respondendo uma das minhas dúvidas. Ah, jura? Que bom. Meu que já consegui aqui antecipar, então, isso é isso? É, que é a primeira coisa que eu tinha notado para tentar conversar um pouco com você foi Aham, sobre como equilibrar esses problemas, né, e esses compromissos pessoais que tem semana que atropelam a gente, sim. e às vezes a gente se encontra consumido por isso, né? Essas últimas semanas eu tinha feito um planejamento de estudo de pelo menos 5 horas diárias, mas eu não estou conseguindo cumprir quase que 2 diárias. Tem dia que não dá e tem dia que quando eu sento é no máximo 2 horas para conseguir estudar. Aí eu estava olhando minha agenda, eu uso a agenda. Eu faço isso já há muitos anos e a Uhum. minha agenda está toda preenchida, até nas laterais Uau! preenchidas. Mas eu tenho uma hora do dia que eu tô livre, que é normalmente na parte da noite, mas você já tá tão Cansado. esgotado mentalmente que não rende, você não tem a motivação para sentar e falar, pô, tá bom, que sejam 2 horas, mas eu vou fazer. Ai, você chega e tá derrotado no final do dia. Mas eu sei que é um momento, né? Vai passar essa turbulência de muitas coisas que eu venho resolvendo, Sim. mas a gente se questiona sobre se vale a pena a gente dar um passo atrás e de repente aí você fica se questionando, pô, será que para o cargo que eu quero vai dar tempo de estudar? Será que não é melhor eu mudar e escolher aquele outro que é menos disciplina, que é, né? A gente começa a dar aquela surtada e aí, o que a gente faz? Diminui o ciclo, né? Coloca menos matérias, né? Dá um passo atrás para depois avançar de novo. Aí a gente se questiona isso, se vale a pena fazer isso, ou se não, se a gente espera mesmo a onda, né, passar e retoma do jeito que a gente tinha planejado anteriormente. Uau! Que incrível! Eu juro que não foi plano. Gente, o pessoal que está assistindo, isso não foi combinado, tá? Eu comecei a falar sobre equilíbrio, né, de dia a dia, de tarefas, e a Carla veio, Roberto, meu problema está sendo esse. Incrível! Primeiro eu quero lhe parabenizar. Se você já usa agenda, provavelmente você tem essa sensação de controle do seu tempo. Tem. Ele só não está indo exatamente para onde você gostaria. Mas não é que você está absolutamente à toa na vida e parada, né? Você estava resolvendo outras coisas que eu imagino que sejam importantes também, sim? São problemas de saúde na família e Uau, tal. super importante, né? Não há nada mais importante que a saúde, ainda mais de família, né? Então, estudo e qualquer outra coisa que a gente está buscando na vida fica em segundo lugar, porque sem saúde a gente não faz nada. Então, assim, de fato, primeiro, de novo, né? Parabéns pela organização, parabéns pela clareza de hoje. Eu acho que quando você olha para sua agenda preenchida, você vê, pô, eu não consegui estudar as 5 horas que eu gostaria, mas eu sei para onde foi o meu tempo, era algo que era, né? Não dá para prorrogar e era prioritário. O que eu lhe pergunto, né? Devolvo a pergunta para você mudar o edital vai solucionar essa situação? É, eu acho que não. Nesse Não, momento, né? Segura. Não vai. Então, a resposta não está em mudar o digital. Eu entendo o surto, né? Eu entendo que muita gente em casa pode estar pensando a mesma coisa, mas a prova está chegando e eu não estou estudando. Você mesma já deu meio que a solução, né? Roberto, eu sei que isso vai passar. Esse momento de saúde e tal, de eu estar dispondo do meu tempo para outras coisas que não são meus estudos, vai passar. Eu acho que a primeira coisa, Carla, é a organização, né? A clareza. O sistema que eu apresentei aqui no computador, você já faz do seu jeito e que massa que você faz. E aí agora você só precisa pegar esse mesmo sistema e começar a fazer perguntas em cima dele, para trazer as respostas para as dúvidas que surgem. A gente sabe que, de fato, trocar o edital não vai resolver a situação. Porque a situação ela vai se resolver por ela mesma. No momento certo, no dia certo, na semana certa em que essa parte esteja resolvida, e vai passar, imagino que esteja passando já, você vai poder retomar, né? Vai poder retomar. Aí, a pergunta seguinte é, bom, beleza, eu não tem como eu prorrogar o que tem tomado, consumido o meu tempo. Meus estudos, infelizmente, vão ficar em segundo plano para essas semanas. Aí a pergunta que surge é, como eu faço, e essa é a pergunta que eu estou te fazendo,
como fazer para eu priorizar meus estudos depois que isso passa nas próximas semanas, né? De que maneira? O que que eu tenho que mexer na minha rotina? O que que eu tenho que o que que tem que acontecer para que o estudo não fique lá no final do dia já cansado e eu não consiga estudar 1, 2 horas, ou ainda que consiga, vai ser com um nível de concentração bem baixo, né? Não vai ser tão produtivo como poderia. Eu até cheguei a pensar em inverter, né? Em fazer aquilo que você orienta em várias lives, acordar mais cedo e tentar estudar aquele tempo. Mas eu tenho um organismo muito diurno, né? Eu durmo muito cedo e eu durmo muito. Eu já quis procurar saber, investigar, fazer exame para ver se era alguma coisa de, de vitamina, né, de hormônio, mas Hormônio, não. Aí o médico explicou que é organismo para organismo. sim. Para eu ficar bem, eu tenho que dormir 8, 9 horas diárias. Senão eu começo a comer meu tempo, vou dormir só 7 horas por dia. No final da semana eu estou esgotada. E aí a próxima semana não rende. E a mesma coisa acontece comigo quando eu acordo muito cedo, porque eu já tentei fazer esse sistema. Mas como eu não consigo mudar o meu horário de dormir, então eu acabo reduzindo, dormindo menos. Olha só, duas coisas importantes, né? Primeira constatação, Roberto, eu preciso de 8, 9 horas para poder funcionar. Tá tudo bem. Tem gente que funciona com 6, com 7. Isso. Eu acabei de falar, né, quando eu tava mostrando. Eu Não sei queria se você dormir percebeu. menos, mas não dá. Mas dormir é muito bom. E é na época do sono, viu, Carla? Que a gente faz a nossa memória de longo prazo. Então, dormir é bom. Respeite o seu sono. Não queira dormir menos, não. Respeite o seu corpo. Se são 8 ou 9 que você precisa, se dê as 8 ou 9. Não tem problema. Não é porque a pessoa que dorme 7, ela tem mais tempo de estudo. Porque pode ser que ela não tenha a agenda que você tem. Entende? Pode ser que ela ache, né? Não, mas ainda bem que eu funciono com 7. Às vezes a pessoa não sabe nem com quantas horas ela precisa para funcionar. Sabe? E aí eu fiquei pensando, mudar isso temporariamente seria bom, né? Não seria? Vamos lá. Vamos por partes. Então, assim, muito bom você saber que funciona assim. Respeite isso, não queira mudar. Eu acho que isso faz parte até da maneira de você lidar com você sabendo que não, eu tenho que respeitar essas minhas horas. Senão não adianta, você mesma disse, na outra semana eu estou esgotada e a médio e longo prazo, que é a história do concurso, não funciona. A gente precisa fazer só ajustes, porque você já trouxe as respostas, né? Você já sabe como você funciona. Isso é o primeiro passo, para depois a gente ver, então vamos tentar assim, vamos tentar assado, vamos chegar lá. Então, o primeiro passo é esse. Segundo, eu não sei se você viu, mas no comecinho aqui da live eu falei, né, que o almoço tem o almoço mais soneca. Quando dá 11h30, cara, é impressionante. Minha esposa fica impressionada, porque ontem a gente teve que sair, foi fazer uns exames, né, de pré-natal e tal. Quando a gente tava saindo, demorou um pouquinho a mais, né, do que a gente queria. Deu meio-dia, eu não tinha almoçado ainda, eu já comecei a ficar grogue. Meu sistema já começa a desacelerar, porque ele sabe que ele vai ter aquela meia hora, 40 minutos que eu durmo todos os dias depois do almoço. Eu Mas já não você... funciono. Se eu dormir de dia, o meu dia acaba, porque aí eu acordo mal-humorada, uma coisa assim. Então, mas aí passa a questão do autoconhecimento, a gente respeitar e entender como a gente funciona melhor. Eu funciono muito bem quando eu tenho essa soneca, porque aí eu volto energizado para o segundo turno do dia. E muitas vezes eu passo das 6, ou até 7, 8, 9. Quando eu atendo vocês, a gente vai até 9 horas, eu fico 3 horas com vocês numa sessão. Eu não conseguiria fazer uma sessão de 3 horas com meus alunos se eu não tivesse a minha soneca ali de 30, 40. Mas isso sou eu. Eu aprendi a montar um sistema que funciona perfeitamente para mim. Então, assim, é testar. Anota aí, testar. Você falou sobre inverter e eu estou te pedindo, testa. Roberto, mas eu sou diurna. Mas a gente também é muito adaptável. Lembra da história? Então, você pode buscar se adaptar, tentar dormir mais cedo, para acordar mais cedo. Para você, porque lembra da pergunta? A pergunta é como passar essa fase, priorizar os meus estudos, como colocar eles em primeiro lugar. O nome já diz, né? Priorizar é fazer a primeira coisa do seu dia, porque senão o seu dia vai sendo consumido pelas outras tarefas. E aí, quando chega no final do dia, o estudo ficou para trás. Então, o fato é, mas eu preciso das minhas 7, 8 horas. Tudo bem, se você for dormir 8 horas da noite, você pode acordar às 5 da manhã, você teve só 7, 8, 9 horas de sono. Roberto, mas aí vai... Cara,
eu não tenho a resposta para tudo, mas eu sei que se você testar, você vai encontrar a melhor forma, como eu estou lhe dizendo que é a minha. Isso foi uma melhor forma que eu fui conformando ao longo dos últimos anos. Não é uma coisa que, né, vai acontecer da noite pro dia, mas você precisa testar. Você precisa fazer alguma coisa, porque também se ficar do jeito que tá, os resultados vão ser os mesmos, né? Assim, tem que mudar. Tem que mudar. Então, procura, por exemplo, ó, observar o que acontece à noite que pode, né, tá estimulando você a ficar mais acordada. Tentar um ritual da noite para ir Não é desacelerando. tarde, não. 10, 10h30 no máximo, eu já tô dormindo. Não é tarde, realmente não é Não tarde. é tarde. Não, não é. Tem gente Mas que fica até meia-noite, 1 hora, né? você pode tentar começar aí, né, às 9, às 8, já vai desacelerando, uma ceia. É criar um ritual. Nós somos bichos, né, de rotina, de rituais. Como eu estou lhe dizendo, eu não tinha nem almoçado, estava na rua meio-dia ontem, o que é incomum. Ainda mais agora nessa época da pandemia, eu acho que o meu sistema está se recalibrando completamente, porque eu estou sempre dentro de casa, todo mundo está sempre dentro de casa, que é almoçar, tomar um banho, deitar na cama e buf. E é literalmente apagar, às vezes até roncar. E Nádia fica, meu irmão, você estava roncando. Eu realmente, eu desligo, né? É como se fosse um botãozinho, on-off. E aí quando eu ligo de novo, aí não paro mais a tarde inteira. Então, testar. E perceber a necessidade de criar um ritual. Hábito. Um hábito vem a partir de rituais. Um ritual de começar a desacelerar o dia. Para tentar ir 8 da noite para a cama. Se você consegue ir mais cedo, obviamente você vai respeitar suas 8, 9 horas e vai conseguir acordar mais cedo. Faz sentido? Faz. Agora, outra pergunta, né, que você fez sobre reduzir as disciplinas do ciclo. Também não sei, eu acho que a resposta é a mesma de mudar o edital. Né? A resposta não é a quantidade de matérias, a resposta não é a prova, não é nada disso. A resposta é a gente equilibrar melhor e encontrar uma saída para isso. E para tudo tem solução, né? Para tudo tem solução. Para estudar errado, inclusive, tem também, né? Porque estudar errado é mais fácil, né, Carla? Com certeza. Então as coisas vão se organizando, sabe? Elas vão se organizando. Fica tranquilo que você vai ajustando, você está nesse processo aí de melhoria e a coisa vai acontecer. Faz sentido? Show. Todo sentido. Mas o pouco que eu consegui avançar, assim, a gente vê que o método faz toda a diferença, né? A gente conseguir ter esse controle. Eu consegui chegar em poucas baterias de exercício, mas as poucas que eu consegui chegar, a gente vê a diferença de acerto já da primeira para a segunda bateria. Como que estão seus acertos? Me conta. Nas primeiras baterias, eu tenho 4 disciplinas na fase 2. Tá. Eu vou olhando, tem que estar tudo colado. Aí, tem 4 disciplinas na fase 2. Tá. E nas primeiras baterias das disciplinas, principalmente de fase 1, os acertos estão indo para 80%, 85%. Uau. E aí a gente vê que é eficiente, a gente vê que vale a pena, entendeu? É só uma questão da gente organizar mesmo essa turbulência. E em função da pandemia também, a gente ficou 4 meses totalmente parados. E agora as coisas estão retomando. E eu trabalho como autônoma. E eu faço licenciamento ambiental, que eu sou bióloga. E eu trabalho com algumas empresas. E agora, como as coisas vão voltando, parece o serviço está acumulado, né, desses 4 meses. Entendi. Então, esse início, né, esse retorno, é meio que a gente está resolvendo um monte de coisa por conta do acúmulo. E eu sei também que é transitório. Depois a gente vai colocar tudo em dia e eu vou poder voltar para a rotina que eu tinha. Sim. Né? Mas isso deixa a gente meio... Deixa, né? Na verdade, tudo deixa, né? Olha só, se você estivesse cumprindo as suas horas, outro tipo de ansiedade, né, de preocupação surgiria. Qual seria? Imagina que você tivesse com as 5 horas e se estivesse batendo as 5 horas. Qual seria a nova... Você entende que, na verdade, no fundo, uma é substituída pela outra? Com certeza. Né? A gente vive assim, né? A gente vive assim, né? Num estado constante de preocupação, quando no fundo, 99% das coisas que a gente se preocupa, não acontece. Tá anotado. Tá anotado isso daí? 99% das coisas que te ocupam não acontecem. Mas não é verdade, porque ó, isso aí, né? Você falou 3 ou 4 vezes já.
em 15 minutinhos que a gente está conversando aqui. Roberto, eu sei que é transitório. Roberto, eu sei que o acúmulo de serviço é transitório. Roberto, eu sei que a questão Eu da tenho que saúde... falar isso pra mim todos os dias, senão eu Perfeito, fico. mas você tá perfeito, porque é exato, a vida é isso, né, Carla? A única constante da vida de nós, seres humanos nessa terra, de vocês, candidatos, de todo mundo, é que a mudança é a constante. Só que às vezes a gente se apega a algo pontual que está acontecendo e acha que aquilo é a resposta definitiva para tudo. Não, minha vida vai ser assim, para sempre. Meus acertos vão ser, meus erros, né? Normalmente a gente pensa que os erros vão ser assim para sempre. Eu nunca vou passar, porque eu não consigo aprender essa matéria. Eu não consigo aprender esse assunto. Eu não consigo organizar meu dia. Eu não consigo me livrar da quantidade de... Não, tudo muda o tempo inteiro. A gente está em constante mudança. Nós. E olha que E eu massa anotei você... uma outra também que você falou, que para mim também faz todo sentido. A gente tem que se acostumar a ficar desconfortável, né? Total. Porque as mudanças geram esse desconforto todo. Sempre. E como eu falei, né? Estudar errado é mais fácil. Então a gente tem que acostumar a estar ali se cobrando. E se eu tivesse estudando 5 horas, provavelmente eu estava me cobrando estudar 10. Tá vendo só? Sei lá, Né? entendeu? Ou Que a estaria gente se sempre cobrando, não, tá muito lento. Não, sempre vai muito existir algo devagar. que não tá bom. E é essa preocupação constante com o que não tá bom que tira o nosso foco do que a gente tá conseguindo executar. Poxa, você vem aqui nessa live eu falando do sistema, eu achei que seria, nossa, Roberto, me mostra de novo. Você já tem esse sistema. Você já faz isso. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Claro que a gente É. busca sempre melhoria, né? Claro que a gente busca O meu sempre... pai que me ensinou, meu pai me ensinou desde criança, que a gente só Uau, funciona anotando. Tem que anotar. total. Anota para não esquecer. Anota, anota. Então eu uso agenda desde a adolescência, basicamente. Que hábito incrível, né? Parabéns, de verdade. Eu acho que... Eu só funciono com agenda. E o dia que esquece a agenda em casa, eu falei, gente, eu posso esquecer meu celular em casa, mas Mas eu a não agenda posso não. esquecer minha agenda. Impressionante. Muito bom, Carlos, muito bom, de verdade. E você pode ter certeza, com essas perguntinhas, aplicação do método, eu faço várias perguntas dessa também lá no programa, né? Não sei se você já viu a Falei, jornada da aprovação. só falta eu fazer as perguntas no final da É, semana. Como faz é as que foi a perguntinhas, semana? anota aí o que, que eu aprendi, como foi minha semana, e sou grato por. Ao Sou final de grata cada por. semana, gente, é engraçado, né? Que a gente manda um sinal para nossa mente falando assim, cara, eu preciso de uma solução para isso. Aí a solução não vem. Você mandou um sinal agora. Roberto, eu preciso priorizar mais meus estudos. Roberto, eu preciso organizar. Esse foi o sinal que você está mandando. No seu inconsciente já está trabalhando, sabia? O nosso Com certeza. inconsciente ele é tão poderoso. Ele é uma memória... na verdade, é o acúmulo e a soma de todas as experiências de vida que a gente tem. Uhum. Então lá. E quando você joga uma pergunta dessa, é como se você tivesse apertado o Enter no computador e ele está fazendo vários cálculos. Só que você não está nem percebendo. Aí quando você menos esperar, você vai sair de um banho gelado. Você vai sair de um cafezinho, você vai sair de algum momento assim que você estava com a mente aberta e não estava preocupada com as coisas. A solução vai fazer assim, ó. Como num passe de mágica. A gente só precisa aprender a usar esse poder da nossa mente. A gente só precisa aprender a perguntar, a fazer as perguntas certas. Porque não adianta você perguntar, meu Deus, mas eu tô cheio de coisa. O que eu... Né? Se a gente faz a pergunta errada, vai vir a resposta errada. A pergunta certa é como priorizar os meus estudos daqui para frente. Com a rotina que eu tenho. E você vai encontrar uma forma. Eu lhe garanto isso. Cara, isso acontece comigo, assim, diariamente. Eu tenho problemas que eu deixo lá na geladeira, mas eu fico... Né, me perguntando, olhando para ele de vez em quando, aí é importante você ter as coisas anotadas, né? E olho para aquilo ali, aí passo só o olho aqui assim, tipo, tá, beleza, isso aqui tá na minha frente. Quando você menos espera, a nossa mente traz a solução. É impressionante, de verdade. E o pessoal que tá em casa talvez, que é isso? Isso é magia? Não, não é nada disso, gente. É o poder, é porque a gente não sabe usar o cérebro, né? A grande verdade é que eu tô num processo de descoberta e eu gosto de ensinar isso, porque faz total diferença na nossa vida e nos nossos estudos. A gente vai colocando em prática uma coisa de cada vez. Também não adianta esperar. Cara, você tem uma cabeça muito bacana, velho. E aquela sua frase ficou marcada. Inclusive, eu vou pegar ela emprestado, se você me permitir, tá? Com Sim, certeza. estudar errado é muito mais fácil, né, Carla?
E É as que a coisas gente que dão aprende trabalho. dessa forma, né? A gente faz a vida inteira isso. A gente vai para dentro de uma sala de aula e fica ali esperando o conhecimento chegar, um conhecimento muito passivo. E É, apesar de eu ter feito uma faculdade semipresencial, acho que foi por isso que eu falei essa frase. Porque a minha faculdade foi muito difícil. Eu basicamente fui autodidata. A gente não tinha aulas para assistir. A gente tinha que estudar, ler o livro e se virar na prova. estudativo, né? E, e foi muito difícil, né? Então, quando eu saí da faculdade e comecei a pensar em estudar para concurso, a gente não quer o difícil, né? Eu não Claro. pensei que a minha faculdade foi eficiente, né? Eu pensei que era muito Uau! difícil. Então, Olha, quando eu comecei a estudar para concurso, eu queria o fácil. Eu voltei a ver videoaula, videoaula. E voltei agora, a... mas também, olha que massa, né? Para você sair da videoaula para voltar para o que você já sabia fazer, foi tranquilo, né? Não, tá. É, é, Mais ou menos. a gente tomou uma bordoada. É muitos anos já. É lento, né? Não é no ritmo que a gente gostaria, mas é só questão de tempo e a gente vai reacostumando. É igual andar de Vai bicicleta, você virando nunca hábito. esquece. É, É, você vai nunca virando esquece. hábito. Que Mas massa. aqui, se eu tivesse conhecido o seu método quando eu estava fazendo faculdade, eu teria saído da faculdade bem mais cedo. E Era aprovada. com o CR, né, que eles falam, a média lá em cima. Eu passei muito na risca, que era muita doideira, né? Era É, em semipresencial, tudo maluco. faculdade a gente não tem ainda uma consciência da necessidade, né, de se dedicar às coisas. A gente está ali para fazer porque tem que fazer a média, né? Eu fiz minha faculdade assim também, né? Faz parte, É. é um momento, né, que você está vivendo ali, mais nova, mais imatura também. Aí depois a gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a perceber. Tem gente que instala para isso antes, né? Tem gente que consegue, numa idade muito nova, já ter um Mas a amadurecimento minha mãe mais. falava comigo, a minha mãe falava que ela não queria que eu e o meu irmão fizéssemos faculdade, não. Ela queria que a gente estudasse para passar em concurso. Mas, infelizmente, a gente estudava numa escola particular, a maioria dos colegas, né, foram direto para a faculdade. E a gente foi no mesmo ritmo, Sim, faculdade federal e tal, sim, fica naquela empolgação. Até parece que o de graça gasta tanto quanto uma particular, mas a minha mãe tinha essa consciência, tá? Aí a gente uhum, fica pensando, se a gente tivesse feito o que ela orientou lá atrás, hoje a vida seria de outra forma. Mas eu acho que a gente tem que passar pelo que a gente tem que passar e aceitar concordo. isso e ir mudando devagar o que a gente pode, o que está ao alcance. Concordo. Cada um tem o seu tempo, cada um no seu momento. Você está no seu, eu tive o meu, né? E eu, na verdade, não tive ninguém que me empurrou para concurso. Foi meio que uma decisão minha, porque na minha família não tinha nenhum servidor. Eu fui o primeiro. Aí depois de mim vieram minha irmã, meus dois primos, e mais um monte de gente que eu conheço assim que, pô, o Roberto passou. Aí uma galera começa a estudar também. Eu fui um pouco resistente aí para concurso. Eu perdi várias oportunidades assim de estar concursado, mas não no que eu gostaria, mas porque eu tinha uma resistência. Eu pensava assim, eu vou ficar o resto da vida fazendo a mesma coisa. Eu vou ficar o resto da vida fazendo a mesma coisa. Porque eu sou muito, eu quero aprender tudo, eu gosto de estudar, eu estudo muita coisa. Já tentei começar uma segunda graduação de uma outra disciplina que eu gosto muito, mas em função de ter que trabalhar, de estar pensando em concurso, falei, não, uma coisa de cada vez, senão eu vou querer fazer tudo e não vou fazer nada. Boa. Uma coisa de cada E vez. aí, mas assim, a gente fica. Eu fui resistente, eu não queria passar o resto da vida trabalhando no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Então, isso automaticamente também foi me levando a escolher um cargo que seria mais dinâmico, né? Então você é Aí, bióloga e está estudando para as carreiras policiais, é isso? isso, a minha ideia é fazer as provas para perito, né? Ah, Mas legal. isso, eu vou fazer da PF para papiloscopista, porque esse ano não vai ter para perito na PF. Uhum. Mas tem sempre as provas de perito na minha área, né? A minha ideia é essa, não, Uau. mas a prova civil do meu estado aqui no Rio vai ser para inspetor, não vai ter, não Perito. sabe se vai ter para perito, não está autorizado, tá autorizado inspetor, técnico de necropsia, necrópsia, sei lá Uhum. como é que fala isso, mas
Aí aqui no estado eu vou tentar para inspetor, porque seria uma boa, assim, um trampolim, né? Sim. Provisório. Mas da PF para papiloscopista é uma coisa que eu gostaria. Cara, e É que mais louco, né? Você comentou aí, pô, Roberto, eu já fazia um estudativo na faculdade. Aí depois comecei a estudar para concurso, fui para videoaula, estudar errado é mais fácil. Voltei agora, mas já tenho 4 matérias fase 2. Cara, assim, eu acho não, eu tenho certeza que você está no caminho bom, né? Um caminho certo, organizada, muito consciente, né? Só é porque eu faço uma escuta muito ativa com todos vocês que entram aqui. E assim como eu ouvi você falar 4 vezes, tá tudo bem, é transitório, eu também ouvi você falar muito sobre o passado. Deveria ter feito isso, me arrependi daquilo, o que passou, passou. Ah, se eu a tivesse gente tá com encontrado o seu memória. método antes, esquece isso. Daqui pra Olha frente, não para importa o frente. que já aconteceu, né? Não importa a Carla de hoje, 2020, 17 de julho. Né? Importa como que você vai virar esse jogo, como você vai priorizar cada vez mais os seus estudos e como que você vai se manter altamente motivado aqui para frente, porque os resultados estão vindo, né? 80% de acerto nos primeiros tópicos, o método está dando as caras de que é o caminho que estava faltando, é o que estava faltando para você conquistar a sua aprovação. É isso. Tá Com bom? certeza. Tá show. Muito Carla, foi um obrigada. prazer conversar mais de pertinho contigo. A gente já tinha falado na nossa sessão, né? E muito sucesso, conte com a gente. Tendo dúvidas, a gente está à disposição, você sabe disso lá no suporte. E assim, cara, de verdade, parabéns pela sua organização, pela clareza, pela consciência, né? Pela sua história. Daqui para frente é só crescer e melhorar cada vez mais. Isso mesmo. Amém. Tá bom? Um Vai abraço para dar tudo você. certo. Falou, um abração. Tchau, Valeu, tchau. tchau, tchau. Show de bola. Tá aí. A Carla contribuindo aí, né, já com um monte de coisa bem resolvida, né, bem organizada, bem sistematizada. E é impressionante a necessidade de ter esse tipo de clareza, né, gente, de consciência de que as coisas mudam, sim, mas elas só vão mudar para melhor se a gente também melhorar, né? Então, eu costumo brincar, né? A vida ela não vai ficar mais fácil, é você quem precisa ficar melhor. Vou repetir. A vida, as provas, a banca, a concorrência, nada disso vai ficar mais fácil. É você quem precisa ficar melhor. É você quem precisa crescer. Em todos esses aspectos que a gente está conversando. Por isso que eu vou voltar a repetir. Não se engane achando que é sentar e estudar. É se organizar. É ter essa mentalidade da Carla. São essas frases de efeito que a gente fica falando, né? Ela falou, eu preciso ficar falando isso, relembrando isso para mim, Roberto. Claro que precisa. Todo mundo precisa. Porque senão a gente só fica trocando de preocupação. Vai de uma preocupação para outra, de uma preocupação para outra. E nunca tá bom. E é a preocupação que drena a sua energia. Perceba isso, tá? Quando a gente fica muito preocupado, a gente fica sem energia para fazer o que precisa ser feito. Porque a gente está o tempo inteiro o quê? Se preocupando, pensando. E aí isso trava, isso impede você de avançar e isso tira a sua energia para você conquistar o que você quer. Tá bom? Olha aí, me identifiquei com a Carla, a Daniela tá falando aqui. Vamos lá, deixa eu ver se... o meu tempo tá bem pequeno, né? Agora, para conversar com o Gustavão. Gustavo, você tá aí, cara? Aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma outra live pra gente poder fazer nossa entrevista e, obviamente, para não te prejudicar. Deixa eu ver se o Gustavo tá aqui. O que vocês estão aprendendo hoje, hein? Tá bacana a live? Tá dando para aprender alguma coisa que vai ajudar vocês no estudo de vocês? O Gustavo parece que não apareceu aqui, né? GG Coimbra. Gustavo Gomes. GG Coimbra. Tá. O Gustavo deve ter tirado alguma coisa, ele não tá aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, já que eu não vou ter o meu segundo aluno na transmissão ao vivo, vou pegar um de vocês aqui. Quem aqui tá a fim de entrar rapidão aqui comigo para conversar nesses últimos 10 minutos finais? Olha o Matos, temos os mesmos questionamentos em endereços diferentes. Que coisa, né, cara? É exatamente isso que acontece, né? Entre todos os candidatos, irmão. E isso é constante, é uma constante nas nossas turmas, entre os nossos alunos, né? Quem é aluno meu sabe que a gente faz essas sessões que eu comentei aqui, e é exatamente isso, cara. Todo mundo tem os mesmos tipos de dificuldades e problemas, e no fundo, a forma de solucionar também é muito parecida.
né? Porque se os problemas e dificuldades são as mesmas, a forma de solucionar também é muito parecida. Partir para fazer testes, partir para primeiro aceitar também os seus limites, né? Como a gente estava comentando aqui. Poxa, mas eu preciso de 8, 9 horas, mas eu queria dormir menos. Não, não durma menos não. Fique com as suas 8, 9 horas de sono, né? Se é uma necessidade biológica sua, se você já fez a investigação, sabe que não excluiu as possibilidades, né? E isso é tão variável, tem gente que funciona com 6, 5 horas de sono, bem. E o cara acorda no outro dia, uau, voando. Eu? Jamais. Eu não conseguiria nunca. Eu tenho que ter minha soneca depois do meu almoço, senão eu fico de mau humor. Literalmente, eu não consigo render à tarde. Então, passa por esse autoconhecimento, passa pela necessidade de você fazer testes, né? Adaptar-se e buscar essas melhorias, né? Buscar essa nova conformidade, né? Essa nova conformação. Quem tem mais jogo de cintura, quem tem mais flexibilização consigo, com as circunstâncias da vida, com as provas, com tudo isso, é quem chega no final. Porque é a pessoa que consegue contornar os problemas, é a pessoa que consegue lidar com eles. Porque todo mundo tem problema, todo mundo tem desafio. Qual é o conselho que passa sem enfrentar desafio, gente? Pelo amor de Deus. Quando você tenta se livrar deles antes deles acontecerem, ou depois que eles acontecem, quando você resiste à existência deles e fica, eu queria que isso não fosse um problema nos meus estudos, eu queria que isso não fosse uma dificuldade na minha vida, é muito pior, você está em estado de negação. Você está negando aquilo que é uma realidade sua. Busque enfrentar os seus medos, os seus desafios. Busque dar de cara com eles. Bater de frente, mas tomando o controle para si. Faz sentido? Fazendo um sistema desse, usando uma agenda. Que aí você vai ver que você sim tem o poder de mudar a sua vida, que você sim tem o poder de melhorar o seu dia a dia, de priorizar os seus estudos, de estudar cada vez mais. Isso está dentro de todos nós. Isso não é uma vantagem. Não é alguém nasce com isso. Eu não nasci com essas coisas, Roberto. Mentira. Pare de achar que você tem todos os recursos que você precisa para ser aprovado. Se você está aqui me escutando, se você tem saúde, se você tem disposição e vontade de vencer, você tem todos os recursos que você precisa para ser aprovado. Eu vou repetir. Você tem todos os recursos que você precisa para ser aprovado. Você só precisa, às vezes, né, a gente precisa de um empurrão. Às vezes a gente precisa libertar isso. Deixar isso acontecer. Né? A gente precisa se permitir e entender que, claro, existe um caminho, necessidade da gente aprender, necessidade da gente conversar sobre isso que a gente está conversando. Beleza? Ó, a galera tá falando aqui, ó. Se eu não dormir pelo menos 8 horas, eu não sou ninguém. Olha, principalmente depois do baby, a Tati, uau. Nem fala, viu, Tati, que a nossa baby tá chegando aí e eu já fico pensando se eu vou poder dormir depois do almoço. Eu acho que não, né? Eu acho que agora a parte do almoço, a soneca depois do almoço vai ficar para depois, né? Vai virar história, né? Mas, galera, foi um prazer, mais uma vez, estar com vocês aqui. Se lembra, todos os dias, 7h37, eu tô aqui com vocês. E te espero na segunda-feira. Essa foi a nossa última live da semana. Amanhã é sabadão, para quem tem que estudar, bons estudos. Para quem ainda vai estudar hoje também, bons estudos. Aproveite, né? Vamos fazer acontecer. Vamos correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, que vale a pena, sim. Tem um preço a pagar, mas vale muito a pena. Conte comigo, conte com a gente que nos ajuda a passar. E a gente se vê segunda-feira, 7h37, para mais uma live. E a partir da próxima semana, eu vou retomar as lives no YouTube, tá? Que lives são essas, Roberto? Terça e quinta, 18h30, eu faço lives no YouTube, aulas completas. E normalmente eu faço aulas longas. Longas não, né? Mas uma aula de 40, 50, 1 hora, explicando algum tema, explicando algo que vai com certeza lhe ajudar. Se você ainda não viu essas lives, eu tenho mais de 50 que eu já gravei. 50. São 54, se eu não me engano. Eu parei nas 54. Eu chamo ela de lives numeradas. Procura lá no meu YouTube, youtube.com/te ajuda a passar. Já dei aula sobre revisão. Já dei aula sobre como fazer questões, como iniciar os seus estudos, para você que está querendo começar do zero, que é a Live 002. Como estudar para 2 editais. Já falei de tanta coisa. Mentalidade de aprovação, disciplina, como aumentar a concentração, como organizar os horários, como conciliar trabalho com família e estudos. Já falei sobre muitos temas. Imagina, são mais de 50.
E eu vou continuar fazendo. Então, a partir da próxima semana, eu vou retomar essas lives, terças e quintas. Então, anota aí. Segunda a sexta, 7h37, aqui no Insta, nessas lives de mentoria. Terças e quintas é lá no YouTube, à noite, 18 horas. Tá bom? Um abraço, bom final de semana, bom final de sexta aí, boa sexta-feira para vocês. Tchau.